Vamos para a questão 3 sobre posições relativas entre ponto e circunferência. Eu tenho aqui, olha, o ponto 4 e K pertence à circunferência lambda de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y menos 24 igual a zero. Aí eu tenho na letra A, determine os possíveis valores reais de K. Na letra B, considere o triângulo cujos vértices são o centro de lambda e os pontos de abscissa 4, pelos quais passa a lambda. Qual é a área desse triângulo? Pessoal, então vamos lá. Ele disse que o ponto P pertence à circunferência. Se esse ponto daqui pertence a essa circunferência, então o sinal de igualdade está correto. Eu não vou alterar o sinal desta equação da circunferência. Porque lembrem-se disso, veja. Olha, letra A, se o primeiro membro for igual a zero, o ponto P pertence à circunferência. Então, se ele pertencer, eu uso igual. Se o primeiro membro for menor do que zero, o ponto é interno. Então, se a questão disser que o ponto é interno, eu tenho que trocar o sinal o sinal tem que ficar menor. Se ele disser que o ponto é externo, olha, se o primeiro membro for maior do que zero, o ponto é externo. Então, se a questão disser que o ponto é externo, eu tenho que usar o sinal de maior. Então, pessoal, o sinal de igualdade está correto, porque ele disse que pertence à circunferência. Então, ele quer saber o valor de K. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, 4k, e vou substituir nesta equação. Então, vamos lá. Letra A. Aí vai ficar, vou pegar a equação. O ponto é 4k. 4k. Aqui é a equação x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y. Menos 2x menos 6y menos 24, que é igual a zero. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Substituir. No lugar de aqui é x e aqui vai ser y. Então, vai ficar 4 ao quadrado, né? Mais, no lugar de y, vou colocar k ao quadrado menos 2x. 2 vezes x. Quanto é x? 4. Menos 6y. Quanto é y? K. Menos 24 igual a zero. Então, já substituí os valores de x e de y. Agora, eu vou resolver a equação. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, mais k ao quadrado vai ficar k elevado a 2. Aqui tem um sinal de positivo. Multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 4, 8. Aqui tem outra multiplicação. Aqui tem um sinal de positivo. Sinais diferentes, negativo. 6 vezes k, 6k. Menos 24, que é igual a zero. Pessoal, vamos então colocar as variáveis perto uma das outras. Então, vai ficar k ao quadrado menos 6k. Quem não tem letra k, agora eu vou colocar perto um do outro também. Então, aqui é 16. Então, ficou 16 menos 8
menos 24, que é igual a 0. Então, esses dois aqui eu não posso somar, porque aqui eu tenho k ao quadrado e aqui eu tenho k. Não posso diminuir, porque eles não são iguais, as variáveis. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou repetir. K ao quadrado menos 6k, que, olha, vai ficar 16 menos 8. Ficou 8, né? Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do número maior. Menos 24, que é igual a 0. E agora, aqui, eu posso resolver esses dois, olha. Então, ficou k ao quadrado menos 6k. Deixa eu consertar esse k, que ficou muito aberto. Menos 6k. Agora aqui, sinais diferentes, subtrai. E conserva o sinal do número maior, que é negativo. Então, 24 menos 8 vai ficar 16. 16 igual a 0. Minha gente, novamente, eu não posso subtrair aqui, olha, 1k menos 6k menos 1k, porque aqui são diferentes os expoentes. Aqui, se vocês observar, eu tenho uma equação do segundo grau, cuja variável é k. Aqui é uma equação de segundo grau. E eu tenho que resolver essa equação de segundo grau para eu achar o valor de k. Como é que resolve uma equação de segundo grau? Usando o delta e usando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos logo para tirar os valores de A, né? Olha, nesse caso aqui, A vai ser igual a 1, que é o coeficiente de K ao quadrado. B vai ser igual a menos 6. E C vai ser igual a menos 16. E agora, que vai ficar delta, achando o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Essa é a formulazinha de delta. Então, vamos lá. Delta, que é igual a P ao quadrado, que é menos 6 ao quadrado, porque B é menos 6, menos, que é da fórmula, 4, vezes A. Quem é A? 1 vezes o C. Quanto é o C? Menos 16. Então, aqui, delta que é igual menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, que vai ser 36. Agora, aqui tem multiplicação. Atenção aqui, viu? Cuidado, que muitos alunos erram aqui. Aqui tem um positivo implícito. Tudo aqui é multiplicação, os três. Então, eu faço, olha, sinais diferentes, o resultado é negativo. Aí agora eu multiplico esses dois. Sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, que equivale a 64. Então, eu sei que delta é igual a 36 mais 64, 100. Então, meu valor de delta foi 100. Continuando agora na resolução da equação de segundo grau. Agora para outra fórmula. A fórmula de Bhaskara agora, olha. X, que é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Essa é a fórmula de Bhaskara. E agora, no lugar de x, eu vou colocar o k, porque a minha variável, a minha equação está na variável k. Então, vai ficar assim, olha. K, que é igual a menos, coloquei o menos, que é da fórmula, b. Quanto é mesmo o valor de b? B está aqui, olha. B é menos 6. Então, eu coloquei menos 6, aí coloco o sinal, o parênteses, para os dois sinais não brigarem, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto foi o valor de delta? O valor de delta foi 100.
Então, eu coloco aqui 100. Raiz quadrada de 100. E aqui, 2 vezes A. Quanto é o valor de A? Observando aqui os coeficientes, A foi igual a 1. Então, aqui eu coloco 1. Isso é uma equação do segundo grau, que vocês aprenderam no 9º ano. E agora, minha gente, repete aqui. K, que é igual. Sinais iguais. Aqui é uma multiplicação. Esse sinal multiplicando esse. O resultado fica positivo. Então, aqui ficou 6, mais ou menos, raiz quadrada de 100, 10. E 2 vezes 1, 2. Aqui positivo e positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo e não precisa colocar. Então, aqui ficou K, que vai ser igual. Olha, agora vai ser, um sai com... Aqui é mais ou menos, não é? Então, um sai com mais e outro sai com menos. Então, vai ficar assim, olha. 6 mais 10. Eu vou apagar aqui esse positivo, olha, porque quando é positivo não preciso colocar. Deixa eu apagar ele aqui, para vocês não confundirem com esse aqui. Então, aqui tem mais ou menos. Um sai com mais, outro com menos, né? Sobre 2. E agora, esse eu chamo de K'. Agora aqui, K, duas linhas, vai ser igual. K, duas linhas, vai ser igual a 6 menos 10 sobre 2. Agora aqui, igual, vou resolver isso aqui. Os sinais aqui são iguais, então eu vou somar 10 mais 6, 16 sobre 2. 16 para dividir para 2, 8. Agora aqui, olha. Os sinais aqui, eles são diferentes. Aí eu vou subtrair 10 menos 6, 4, e conservo o sinal do número maior. Sobre 2. 4 dividido para 2, 2. Sinais, na divisão, sinais diferentes, aqui tem um positivo implícito, o resultado é negativo. Então, quais foram os valores de K? Os valores de K foi 8 e menos 2. Foi o que ele perguntou, olha, na letra A. Determine os possíveis valores reais de K. Então, K pode ser 8 ou K pode ser menos 2. Tá bem? Então, vamos agora para a letra B. Isso foi apenas a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B ele pede: considere o triângulo cujos vértices são o centro de lambda e os pontos de abscissas 4 pelos quais passa lambda. Qual é a área desse triângulo? Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? Vamos entender com essa questão. Essa questão ela está dizendo que nós temos mais ou menos isso aqui. Eu tenho o plano cartesiano, x e y. Aí eu tenho aqui uma circunferência feita no plano cartesiano. E ele disse que o centro dessa circunferência é um vértice do triângulo. Nessa circunferência eu tenho um triângulo. O centro da circunferência é um ponto do plano cartesiano. E ele disse que os outros pontos, olha, os outros dois vértices são pontos que pertencem à circunferência. E realmente pertence, porque está tocando na circunferência. É mais ou menos o desenho seria isso aqui. No plano cartesiano, todo ponto tem um valor de x e um valor de y. Olha, todo ponto tem um valor de x e um valor para y, porque eu estou no plano cartesiano. Então, é mais ou menos isso aqui. Ele disse que um vértice é o centro da circunferência. Não é isso? Olha, considerando um triângulo cujos vértices são o centro da circunferência, um vértice é o centro, e os pontos de abscissa 4. O que é ponto de abscissa 4, professor?
Os números que estão aqui no eixo X, esses números, eles são as abscissas. A gente pode chamar ele de abscissa. Então ele disse que esses pontos aqui têm a abscissa 4. Então o valor de x dos pontos vai ser 4. Então eu não sei ainda quem é esse ponto e nem sei quem é esse ponto aqui, olha. Ele só disse que a abscissa é 4. A abscissa é 4. Agora, ele disse uma coisa. Esses pontos passam pela circunferência. Pessoal, se esses pontos passam pela circunferência e é um ponto de abscissa 4, observe que nesse ponto aqui, veja, esse ponto aqui, que também pertence à circunferência, ele disse que o valor de K foi quanto? Quanto foi o valor de K? Ele disse que K pode ser 8 ou então K pode ser 2. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dizer que um ponto aqui, ó, que um desses pontos aqui vai ser quem? Vai ser 4. E vou pegar para cá 8. Porque ele disse que K pode ser 8, então vai ficar assim. 4 e 8. Ele disse que tem o mesmo valor da abscissa. Então eu vou pegar agora o outro, que é menos 2. Porque K pode ser menos 2, olha. K pode ser menos 2 e vou colocar aqui. Então pronto, eu já tenho os dois pontos. Não é isso? Mas eu ainda falto saber quem é o centro da circunferência. Como é que eu vou fazer para achar o centro dessa circunferência? É assim que acho o centro, viu? Olha, eu estou na letra B. Vou passar um tracinho aqui. Letra B. Na letra B, então eu vou pegar a equação da circunferência. Qual foi a equação da circunferência dada? Olha ela aqui. Então vou copiar ela, viu? Foi x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y menos 24, menos 24 igual a zero. Essa é a equação da circunferência que foi dada aqui. Para eu encontrar o centro dessa circunferência, eu vou fazer a comparação com a equação geral da circunferência. E qual é a equação geral da circunferência? Tem esse formato aqui, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xcx menos 2ycy mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado. Yc aqui embaixo. Yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Menos r ao quadrado igual a zero. Ficou apertadinho aqui, mas dá para entender. Pessoal, a equação geral da circunferência tem esse formato aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xc x menos 2yc y mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Xc é a coordenada do centro da circunferência. Yc é a coordenada do centro da circunferência. É isso aqui, olha. Aqui é o centro da circunferência. Xc é a coordenada, YC a outra coordenada do centro. Para eu encontrar, vou fazer a comparação. Olha, atenção agora.
Aqui tem x e aqui tem x. O y, eu nem mexo no y ao quadrado. No x ao quadrado e y ao quadrado eu nem mexo, para poder encontrar o centro. Aqui eu tenho x. Aqui o x, olha. Isolei os dois x, só o x. Isolei agora os dois y, olha. Não mexo com xc, nem yc, porque eu não sei quem é, nem mexo com o raio, nem mexo com esse. Eu mexo com esses daqui do meio. Agora o que é que eu tenho aqui? Eu sei que esses dois aqui, eles vão ser iguais. Eu posso igualar eles dois, porque eles estão no mesmo lugar. Então vai ficar assim, olha. Menos 2xc é igual a menos 2. E agora aqui, os do y, olha. Menos 2yc é igual a menos 6. Está aí. Tá bem? E agora o que é que eu vou fazer? Vou resolver essas duas equaçõezinhas aqui. Eu resolvo aqui e encontro x, resolvo aqui e encontro o y do centro. Então vai ficar, olha, xc, que vai ser igual a menos 2. Menos 2 aqui, olha. Eu repeti esse menos 2. Menos 2 aqui está multiplicando, vem dividindo. Então, xc vai ser igual, 2 dividido para 2 é 1. Sinais iguais, o resultado fica positivo, porque é uma divisão. Vou resolver agora o outro lado. Vai ficar yc, que é igual a menos 6. Aqui, menos 2 vem aqui para baixo, olha. Menos 2. Yc é igual a 6 dividido por 2, 3. Sinais iguais, vai ficar o quê? O resultado positivo. Então, o centro da circunferência é 1 e 3. Então, é como se eu tivesse aqui, pessoal. Vejam. Não precisa vocês fazerem o desenho quando for responder a questão. É como se aqui o centro fosse quem? A coordenada do centro, 1 e 3. Então, aqui vai ficar 1 para o x e 3 para o y. Tá aqui, pessoal. Então, eu tenho aqui o triângulo. Agora, eu quero saber, a questão que quer saber é a área do triângulo. Olha, veja aqui. Considere o triângulo cujos vértices são o centro de lambda e os pontos de abscissas 4, pelos quais passa a lambda. Qual é a área desse triângulo? Ele quer a área do triângulo. Como é que eu vou fazer para encontrar a área desse triângulo? Vocês já estudaram que a área do triângulo é dada por essa fórmula aqui, olha. Quando você tem as coordenadas do centro, a área é dada por 1/2 vezes um determinante, o módulo do determinante, vezes, deixa eu pegar aqui a ponta, o lápis que a ponta quebrou, vezes o módulo do determinante. Quem é o determinante? O determinante vai ser esse aqui, olha. Não, tá errado aqui, tá feio. Deixa eu apagar. O módulo determinante. Vai ficar assim o determinante. Vou fazer primeiro o determinante. X1. Não, x1. x2. x3. y1. y2. y3. 1, 1 e 1. Esse é um determinante que vocês também já estudaram no segundo ano. Aí vem aqui, olha, o módulo. Pronto. Então, essa é a fórmula para calcular a área do triângulo. Então, eu vou substituir os pontos, viu? Então, eu vou pegar aqui os pontos, olha. Vou pegar o ponto C. Vou chamar esse de P1. Esse de P2. Peguei o C, olha. O C é quem? 1 e 3. 1 e 3.
O outro quem é? P1, que é quanto? P1 que é 4 e menos 2. E agora o P2. P2 que é 4 e 8. Então aqui, pessoal, observa uma coisa, viu? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. X, y. X, y. Aqui 1, que é o primeiro ponto. Aqui vai ser 2, o segundo ponto. E aqui vai ser 3. Vou chamar esse de 3, tá bem? Então, eu vou pegar essas coordenadas e vou substituir aqui nessa fórmula. Então, primeiro eu vou calcular o determinante, viu? Esse determinante aqui, ó, essa barrinha daqui. Vou pegar aqui. Então, vou fazer, olha. Vai ficar assim. x1, quem é? 1. x2 aqui, 4. x3, 4 de novo. Agora vamos para a coluna do y. y1, 3. y2, menos 2. y3, quanto é y3? y3, 8. Agora repete 1 aqui no outro lado. 1, 1 e 1. Pronto, já formei meu determinante. Primeiro eu estou calculando só isso aqui. Como é que resolve isso aqui? Para resolver isso aqui eu tenho que repetir, olha. 1, 3, as duas colunas. 4, menos 2, 4 e 8. Aí puxa aqui a outra barrinha, olha, para fechar. E agora eu vou multiplicar assim. Eu pego aqui a diagonal principal. Veja. Essas eu chamo de diagonal principal. PR de principal, PR de principal, PR de principal. Aí eu multiplico, viu, pessoal? Então, eu vou multiplicar. 1 vezes 1, 1 vezes menos 2, que vai ficar menos 2. Agora, eu vou multiplicar isso aqui, olha. Essa outra diagonal. 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12. Então, ficou mais 12. Agora, a outra. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 8, que ficou 32. Mais 32. Já multipliquei a diagonal principal? Já. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a diagonal secundária. Tá bem? Então, a diagonal secundária, olha. Aí eu coloco menos e um parêntese para multiplicar a diagonal secundária. A diagonal secundária é essa, olha. Veja. Tem que tomar muito cuidado na hora de formar aqui. Aí veja que sobra um aqui e sobra um aqui, para você saber se está certinho. Então, essa é a diagonal secundária. S de secundária. Então, vou multiplicar. Aí vai ficar, olha. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Vai ficar 8 negativo, né? Porque, olha, o sinal é negativo. Menos 8. Olha, aqui fazendo o jogo de sinais. Se o sinal aqui é positivo, aí os sinais são diferentes. Ficou negativo. Negativo com esse aqui que é positivo. Sinais diferentes de novo, sobrou negativo. Cuidado com o jogo de sinais aqui. Como aqui é tudo positivo, o resultado aqui vai ficar positivo, olha. Eita caramba. Vou ter que fazer de novo, né? Porque não estava aparecendo. Pronto, eu faço de novo aqui. Vou multiplicar esse, olha. Eu multipliquei primeiro aqui a diagonal principal, olha. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Agora a outra. 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12. Coloquei aqui. Agora, 1 vezes 4, 4 vezes 8, 32. Essa é a diagonal principal, tá bem? Depois eu fiz o tracinho aqui da diagonal secundária. Aí, veja que tem que sobrar um aqui, sobrou outro aqui. Aí eu vou multiplicar a diagonal secundária. Agora eu tenho que tomar cuidado com os sinais, porque senão eu erro a questão toda. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 1, 8. Mas os sinais aqui que vai dar é negativo. Porque, olha, positivo com negativo vai dar negativo. Negativo com mais esse positivo dá negativo. Porque, olha, sinais. Você pode colocar assim. Deixa eu fazer assim, ver se melhora. Sinais diferentes, resultado negativo. Aí eu multiplico com esse aqui. E negativo, né? Aí sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Agora multiplicando. Aqui é tudo positivo, sinais. Então aqui também vai ser positivo. 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8. Agora, vou multiplicar essa outra diagonal secundária. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. 12. E o sinal aqui vai ser positivo, porque aqui é tudo positivo, olha. Veja. Olha. Sinais iguais dá positivo e sinais iguais dá positivo. Pronto. Agora vamos resolver tudo isso aqui. Então, bora, vamos resolver. Resolvendo esses dois aqui primeiro. Sinais diferentes subtrai. Aqui deu 10. Conserva o sinal do número maior. Repete 32. Mais 32. Menos. Vou resolver aqui quem está dentro do parêntese. Vai ficar assim, olha. Os sinais aqui são diferentes. Vou subtrair 8 menos 8, 0. Ou então aqui, ó, são opostos. O mesmo número, sinal trocado. Ficou quanto? Mais 12. Igual. Agora eu vou resolver esses dois. Veja. Sinais iguais, vou somar 32 mais 10, que deu 42. Agora aqui, os sinais aqui, eles são diferentes, não é isso? Então, o resultado vai ser negativo. Então, repete aqui o 12. Tá bem? Então, aqui eu tenho 42 menos 12, que vai ser 30. Porque aqui sinal é positivo, aí sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do número maior. Então, deu 30. Isso foi apenas aqui, olha, o determinante. Mas a fórmula é A é igual a 1 meio vezes o módulo determinante. Então, vai ficar assim, olha. A, que vai ser igual a 1 meio vezes o módulo. Quanto foi o resultado desse determinante aqui? O resultado foi 30. Então, aqui vai ficar 30. Aí eu tenho que A é igual a 1 meio vezes o módulo de 30 é o próprio 30, porque o módulo é o mesmo número, sempre com o sinal positivo. Então, aqui deu A, que é igual. Aqui embaixo tem 1. É uma multiplicação. Então, multiplicação de fração. 1 vezes 30. 30. E 2 vezes 1, 2. Então, A é igual a 30 dividido por 2, 15. Então, a área do triângulo vai ser igual a 15. Essa foi a resposta da letra B dessa questão 3. Ela é uma questão grande, tem muita coisa para fazer, mas não é difícil. Só é vocês fazerem por parte. E também está demorando muito porque eu estou explicando direitinho, né? Como é que vocês encontram as coisas, tá bom?